Bom, pessoal, hoje nós vamos ver aí duas ferramentas dentro da psicologia, tá? Que basicamente são oriundas da escola estoica e que elas fazem total diferença na vida de qualquer indivíduo, entende? E essas ferramentas, elas são muito importantes porque as pessoas, elas tendem a se limitar quase sempre à teoria. Grande parte das pessoas, elas são assim. Elas tendem a se limitar mais à teoria. Elas não trazem muito para a prática dessas ferramentas no dia a dia. O grande problema dessas técnicas de psicologia é que você vê as pessoas buscando o tempo todo na internet é que elas basicamente não vivem as técnicas. Elas querem conhecer as técnicas, mas não aplicam. E isso é um grande problema, entende? Porque você não colhe os frutos dessa sabedoria, né? Que realmente as técnicas ela contém e que ela pode proporcionar. Bom, uma coisa importante é que o teu dia a dia é a tua escola. Essa é a primeira crença que você tem que possuir. O teu dia a dia, ele é a tua escola. É no dia a dia que basicamente você vai aplicar essas técnicas e desenvolver o teu intelecto, agregar mais saúde mental, entende? É no utilizar no seu dia a dia que você também vai desenvolver a habilidade de usar essas técnicas, porque essas técnicas elas requerem habilidades para que você possa usar. Então, logicamente, essa habilidade ela é adquirida pela repetição, assim como todas as habilidades são. Então, você precisa executar essas técnicas. E essas duas técnicas, elas são basais. E elas ajudam você exatamente de uma forma imensa. Então, a primeira delas é você atentar para aquelas coisas que você pode controlar e deixar aquelas coisas as quais você não pode. Essa técnica é uma das técnicas promovidas por um filósofo chamado Epíteto. Epíteto, ele foi um escravo na casa de Epafrodito, que foi o seu mestre, e Epafrodito, vendo o potencial intelectual dele, permitiu com que ele estudasse filosofia. Então, o Epíteto ele começou a ler os grandes filósofos, as grandes obras do tempo dele, e ele começou a perceber que realmente os homens que eram livres mentalmente eram aqueles que atentavam para aquilo que eles podiam controlar e deixavam de lado aquilo que eles não podiam. Exatamente porque não adianta, é tolice do homem gastar energia com uma coisa que ele não pode sequer mover. Você não ficaria empurrando uma pedra extremamente pesada por um dia, né, sabendo que não está progredindo nem um pouco, numa tentativa insana de locomover aquela pedra, ou seja, de mover aquela pedra. Você, de uma certa forma, não ia persistir, né, nesse empreendimento, percebendo claramente que a pedra não se move. Entende? Isso é gastar energia com coisas inúteis. É, de uma certa forma, desgastar o cérebro. Então, acontece hoje que as pessoas elas desgastam muito a energia psíquica tentando controlar aquilo que está fora de controle. Entende? É quando, basicamente, você quer mudar coisas que geralmente você não vai conseguir mudá-las. Muitas vezes você faz parte de algum grupo ou até mesmo de alguma empresa, né? Eu vou trazer esse contexto para o seu dia a dia. Talvez você faça parte de uma empresa e nessa empresa você percebe um nítido costume das pessoas puxarem o tapete umas das outras. Eu acho que isso é
uma coisa bastante comum, né? Então você vê as pessoas elas têm esse costume de puxar o tapete uma das outras, então você entra ali e você quer mudar esse costume, né? Você quer fazer com que as pessoas elas se respeitem mais, com que as pessoas elas cooperem mais, sejam mais cooperativas e menos competitivas. Você, de uma certa forma, quer unir um pouco mais a empresa e você realiza determinadas tentativas e você vê que é muito difícil fazer com que eles se unam, porque é meio que o modus operandi deles, né? E, logicamente, você gasta energia, e você percebe que em um determinado momento você não conseguiu fazer progresso nenhum, que todas as suas tentativas falharam miseravelmente, né? Mas, enquanto isso, você estava ali, insistindo. Né? E acontece que nada, você não teve resultado nenhum. Né? Então, isso é um exemplo de que você está tentando influenciar, entende, um determinado aspecto que ele está fora do seu controle. É o modus operandi daquelas pessoas, entende? É a forma como elas se comportam, é a forma como elas se habituaram. E é uma coisa muito difícil de você conseguir transformar, de você conseguir mudar, entende? Exige, talvez, alguns outros fatores, existe muitas vezes também o desejo das pessoas pela mudança, né? Então, se só você quer mudar o ambiente, mas o ambiente não acolhe esse mesmo intuito seu de querer mudar também, entende? Você não vai conseguir fazer nenhuma diferença para esse ambiente, né? É por isso que as pessoas elas se frustram muito, né, com esse hábito de querer mudar as pessoas. Você vê a grande parte das pessoas querendo mudar os outros o tempo todo, querendo que elas mudem. Só que em nenhum momento as pessoas pensam que a mudança do outro ela tem que partir de dentro do outro, não de dentro de você. Se você desejar a mudança pelo outro, você simplesmente pode agir em prol da mudança dele, mas ele precisa cooperar com isso. Porque não adianta de nada você agir em prol, criar as condições, porque na verdade você não muda alguém diretamente, você tem uma influência indireta, ou seja, criando as condições para que ele mude. Só que se ele não aceita, se ele de uma certa forma não coopera, você não consegue fazer absolutamente nada, né? Você não consegue fazer absolutamente nada. É por isso que hoje você vê que, percebe claramente que uma das maiores dores das mães é tentar tirar filhos das drogas, né? Às vezes as mães elas querem fazer de tudo para tentar tirar os filhos das drogas e muitas vezes elas são até bastante motivadas, entende? Estão dispostas a fazer qualquer coisa. E só que acontece, a outra pessoa ela não quer sair. Então a mãe ela tá meio que trabalhando sozinha nisso. Entende? E a transformação, ela sempre está na mão do agente. Isso é importante. A transformação, ela sempre está na mão do agente, não na mão daquele influenciador. O influenciador, ele é só uma ponte que conecta o agente com a mudança. Mas agora é o agente que, de fato, percorre o caminho. O influenciador, ele só cria as condições da direção. Agora, quem percorre o caminho é o agente. Então é importante reconhecer isso, porque isso é uma tentativa de controlar o incontrolável. É exatamente o que o epíteto fala. E o que acontece com a maior parte dessas mães que tentam muitas vezes tirar os seus filhos das drogas? Elas se frustram, e se frustram muito. Né? Eu já falei com pessoas extremamente frustradas, exatamente com esse fato, né? E isso é uma coisa que inclusive tem de monte, né, por aí. Principalmente as mães que muitas vezes são extremamente motivadas, começam com tudo e depois, com o tempo, à medida que vão tendo suas intenções frustradas, elas começam a frustrar. Né? Então, isso é uma tentativa de controlar o incontrolável. E isso é uma ponte para a frustração. Então, uma das primeiras coisas que
que o indivíduo ele deve fazer é separar o que está sob meu controle. O que está sob meu controle é o que, ao agir, eu posso influenciar diretamente o resultado. Ou seja, eu não sou um meio para o resultado. Eu sou o transformador. Eu sou, de fato, aquele que vai transformar de um resultado ruim para um resultado melhor. Eu não sou uma ponte, ou seja, aquele que vai influenciar o transformador para que ele possa transformar o resultado ruim em uma melhor. Então, eu preciso perceber qual é a minha posição. Por quê? Porque eu não sou Deus. Deus ele pode mudar qualquer coisa a qualquer momento. Eu não. Eu preciso compreender as minhas limitações. Eu preciso compreender as minhas fronteiras. Até onde posso ir? Eu percebo que muitas das pessoas elas não fazem essa medição. Eu percebo que muitas das pessoas elas não compreendem muito bem as suas limitações. Muitas vezes elas querem fazer e muitas vezes elas se motivam a fazer coisas que elas verdadeiramente não podem. Então é uma batalha que ela já está perdida assim que ela começa. E a frustração que ela vai gerar para aquele indivíduo, ela é gigantesca. Ela é gigantesca. Entende? Ela é gigantesca. Por quê? Porque, primeiro, o desgaste da energia psíquica, ele deprime o indivíduo ou facilita a depressão. Porque o desgaste da energia psíquica, ela facilita uma coisa chamada viés de negatividade. Entende? Esse viés de negatividade é meio que uma tendência, né, a percepções negativas da realidade que os indivíduos humanos têm. Então, quando ele tem uma visão muito negativa da realidade, né, ele enxerga o copo sempre menos vazio e não meio cheio, né? Então, quando ele tem essa visão negativa da realidade, o cansaço mental tende a alimentar isso e facilitar com que essa visão negativa ela se expanda. E isso é péssimo. Por quê? Porque ele tende a alimentar ainda mais a mente dele com determinados conceitos que pesam e alimentam um estado depressivo. E esse estado depressivo, ela é uma coisa que o indivíduo ele tem que lutar todos os dias. É uma briga constante. Entende? As pessoas, elas muitas vezes querem buscar a questão do otimismo, né? E elas acreditam que elas precisam ser otimistas todo dia. E o otimismo é essa ausência de negatividade na mente. Entende? Com base na minha própria experiência, eu tenho percebido que a questão do otimismo não é um estado, é mais uma luta constante por um estado. Não é uma coisa permanente em nós. Não é uma coisa que ele permanece sem uma luta constante. Eu acho que assim fica melhor para você entender. Não é uma coisa que ele permanece em nós sem uma luta constante. O otimismo não é eu passar o dia inteiro sorrindo. Entende? Isso eu também não sei dizer, porque eu particularmente não faço parte dessas pessoas que passam o dia inteiro sorrindo. Tem pessoas que elas podem ser assim, mas é que isso é um pouco confuso, porque às vezes as pessoas elas podem ser assim na frente dos outros, mas quando não está na frente dos outros, está isolada, ela é completamente diferente, né? Então, é um pouco confuso você dizer, aquela pessoa é feliz por natureza. Geralmente, as pessoas elas acabam se enganando com essa questão, né? Porque você olha o que a pessoa é diante de você, só que ela passa muito mais tempo fora do seu campo de visão do que dentro, né? Ela passa mais tempo longe de você do que perto. Então, no final das contas, acaba que você não sabe verdadeiramente o que ela é, né? Se você tivesse uma onisciência sobre ela, certamente você a conheceria plenamente, mas, logicamente, você não tem. Então, acontece que
Essa questão do otimismo, ela é uma luta constante no nosso dia a dia, aonde basicamente a gente tende a suprimir o viés de negatividade e elevar podemos dizer, um viés de positividade, né? Ou seja, a tendência da nossa mente para que ela, de uma certa forma, tenda a alcançar o positivo. Quem fala muito bem sobre isso, e inclusive eu acho que é um dos melhores que fala muito bem sobre isso, é o Maxwell Maltz, né, o Dr. Maxwell Maltz, que vai escrever o livro Psicocibernética e vai introduzir esse termo chamado psicocibernética no nosso meio, né? Então, ele vai criar um livro, inclusive com esse título, Psicocibernética. E esse livro vai ser um best-seller, várias pessoas, esse livro foi um best-seller, várias pessoas compraram e tal, leram também. Né? Então, ele diz essa questão de que o subconsciente, ele atua como uma uma submáquina, né? um submecanismo, lembrei a palavra, um submecanismo. Né? O que basicamente seria um submecanismo? É aquele mecanismo que ele atua como um copiloto para um determinado mecanismo, que é o mecanismo principal. Então, o subconsciente, né, ele acaba atuando como um submecanismo para a consciência. Então, basicamente, ele quer dizer que quando você tem um subconsciente que ele é positivo, você tem um subconsciente cooperando para uma mente positiva. Né? Então, basicamente, ele afirma que essa questão de otimismo e pessimismo, ela está no subconsciente. Então, quando nós estamos tendo na nossa própria consciência uma série de pensamentos negativos, é como se a gente estivesse alimentando esse subconsciente para que ele alimente ainda mais esse viés de negatividade. É por isso que esse processo de depressão, ele pode ser retroalimentado, ou seja, ele pode aumentar o seu poder à medida que as pessoas elas têm uma concepção cada vez mais deprimente, ruim da realidade. Né? Então, é necessário a gente lutar de uma certa forma no nosso dia a dia para tentar adquirir uma compreensão mais positiva da realidade. E a gente faz isso meio que vigiando os pensamentos. Né, que basicamente é conhecido como autoconsciência. A autoconsciência é quando a gente realiza o pensamento do pensamento. Não vou complicar muito, para simplificar para você, é quando você vigia os seus pensamentos. É quando você está pensando sobre o pensamento que você teve. Né? Então, um determinado dia você pensou, eu sou muito feia. Eu sou muito feia. Aí em determinado momento você pensou, nossa, por que eu estou me achando feia? Isso não faz sentido. Né? Então você começa a lutar, você começa a raciocinar sobre esse pensamento que basicamente você teve pensado anteriormente. Foi o exemplo que me veio na cabeça aqui, mas é uma coisa que basicamente acontece, né? Inclusive em mulheres com autoestima baixa. Então, quando você raciocina sobre o seu pensamento, você está sendo autoconsciente. Ou seja, você está pensando sobre o pensamento que teve. E então você é capaz de basicamente controlar aquilo que está sob seu controle. Isso é controlar aquilo que está sob seu controle. O que está sob seu controle? O que você pode efetivamente mudar? Você pode efetivamente mudar um pensamento que você teve. Não é? Você pode, de uma certa forma, mudar uma emoção. Inclusive, isso aqui é uma coisa interessantíssima. O gerenciamento das emoções. O gerenciamento das emoções, ela se dá exatamente na mudança de percepção da realidade, ou seja, quando a gente muda uma percepção negativa que a gente teve para uma positiva, né? Isso também é o cerne da inteligência emocional, essa mudança de perspectiva. Uma coisa extremamente poderosa é essa psicocibernética do Dr. Maxwell Maltz, tá? Isso é importantíssimo também, onde você executa uma alimentação
do subconsciente para que ele, de uma certa forma, proporcione uma base para o crescimento do otimismo em nós, ou seja, para que ele proporcione uma base para uma mente mais positiva. Né? Então, isso a gente faz mudando as nossas concepções, atentando mais para as concepções positivas da nossa realidade. Por isso que você hoje tem muito de pessoas falando sobre a gratidão. A gratidão é importante, a gratidão é importante. O que na verdade é a gratidão? Ou seja, você passa a atentar mais para aquilo que você possui e que de uma certa forma é bom. Entende? Você não fica mais com aquele foco sobre as coisas em que você não possui. Né? Você não fica mais em torno daquelas coisas que te faltam, focando nas coisas que te faltam, mas você começa a prestar mais atenção nas coisas que você tem. Não é? E nas coisas que basicamente estão ali com você e que você de uma certa forma pode desfrutar delas. Né? Então o ato de ser grato é o ato de perceber o que eu possuo e que é bom para mim. E que é bom de uma certa forma. Né? Então, dessa forma, eu começo a produzir um estado emocional de satisfação. Eu começo a produzir um estado emocional de segurança. Eu começo a produzir um estado emocional mais positivo, focando nas coisas que não me faltam do que nas coisas que me faltam. Né? Então, o que basicamente a grande maioria das pessoas fazem, né, é exatamente focar nas coisas que faltam para elas. Então isso, de uma certa forma, traz à tona os desejos reprimidos, né? O que alimenta o subconsciente negativamente e cria um subconsciente propício para o viés de negatividade. Esse viés de negatividade e esse viés de positividade, né, embora a psicologia hoje, a ciência psicológica, ela trate apenas o viés de negatividade, eu não vi nada sobre esse viés de negatividade, de positividade, eu estou trazendo ele aqui, mas porque se existe um viés de negatividade, logicamente, por que não, né? Um viés de positividade. É lógico que a maior parte das pessoas experimentam mais o viés de negatividade do que o de positividade. Mas, de qualquer modo, ele pode ser... esse viés de negatividade, o viés de positividade, ele é criado exatamente por um subconsciente abarrotado, né, daquele conteúdo do qual este viés ele é predominante. Então, se você tem um viés de negatividade, logicamente, teu subconsciente ele está recheado de percepções negativas da realidade. Né? Então, ao mudar essas percepções, a gente, de uma certa forma, altera esses vieses. E é importante a gente alterar esses vieses, porque eles vão determinar, eles vão fazer parte das lentes com as quais a gente enxerga a nossa realidade. Quanto mais positivo for o meu viés de... Quando eu tenho um viés de positividade, eu começo a enxergar as coisas ao meu redor com um olhar mais positivo. Eu começo a ver as coisas boas que estão em torno de mim. Né? E, lógico, o que isso vai gerar em mim? O que isso vai promover? Isso vai promover uma contentação maior com a minha vida, isso vai promover uma contentação maior com a minha realidade, isso vai promover uma satisfação, entende? Um sentimento mais positivo. Agora, quando eu estou com a minha lente influenciada pelo viés de negatividade, o que eu vou enxergar? Eu vou concentrar nas coisas que me faltam, eu vou perceber que o que me falta é muito mais do que eu tenho. E, de uma certa forma, eu não fico contente com a minha realidade, eu não fico contente com a minha vida. Entende? E outra, eu começo a ficar mais fora do momento presente. E aqui a gente entra num outro contexto extremamente importante para a psicologia e para a saúde mental. A vida, ela se passa no agora. Não existe vida no passado. E não existe vida no futuro. A vida se passa no agora. Entende? O passado é o agora que não existe mais. E o futuro é o agora que está por vir. Entendeu? Então, tudo é agora. Futuro é agora. E passado é agora. Tudo, na verdade, o passado foi agora e o futuro será agora.
Então tudo é agora. Entendeu? Então, as pessoas, elas tendem muitas vezes a raciocinar apenas no futuro, elas vivem no futuro, né? Ou seja, não, hoje tá ruim, mas amanhã vai estar melhor. Entende? Esse tipo de pensamento, ele não ajuda você a desfrutar do seu agora de uma forma funcional. Entende? Porque isso afeta diretamente o teu estado emocional. Entende? Uma das coisas que é curioso na história de Epíteto é que ele foi um escravo, né? E como um escravo, ele pode raciocinar tão bem sobre a liberdade como um escravo, né? Na condição dele, que também sofreu maus tratos, né? E sofreu bastante na vida, inclusive o Epíteto é bastante sofrido, né? Como ele pode desenvolver uma filosofia tão rica para lidar com o sofrimento? Entende? Nisso você percebe que o Epíteto ele tratava o agora de forma extremamente diferente. A condição dele era milhões de vezes pior do que qualquer pessoa hoje no mundo moderno. Qualquer pessoa. A condição dele era pior que a sua, por exemplo. A condição dele era pior que a minha. E como é que, como fruto deste indivíduo, nasce uma filosofia tão rica para lidar com o sofrimento? Muito simples. Ele tratava o agora de uma forma completamente diferente da qual nós tratamos hoje. Então, como nós tratamos o agora hoje? Entende? A gente hoje trata o agora com completo desleixo. A gente enxerga a melhor vida no futuro. Sendo que quando chega este futuro, ele é muitas vezes similar ao nosso agora. Mas o que a gente faz novamente? Projeta mais para o futuro. Minha vida vai ser melhor daqui a 10 anos. Passaram os 10 anos, a vida está a mesma coisa. Mas aí, não, daqui a 10 anos a vida vai ser melhor. Essa é a nossa linha de pensamento. Não, daqui a 5 anos minha vida vai ser melhor. Passaram 5 anos, a vida está a mesma coisa. Então, 5 anos depois a vida vai estar melhor. E assim a gente vai. Quando vê, está com 50 anos, né? E a vida está a mesma coisa do que estava lá atrás, às vezes até pior. Ou seja, a gente deixa de viver esse agora, esse tempo que a gente tem, isso que verdadeiramente é nosso, porque o agora é meu, eu tomei posse. O agora é meu. Entende? É o que eu tenho, é tudo, inclusive, que eu tenho. Entende? O futuro é completamente incerto e o passado eu já não tenho mais e nem tem como ter. O passado, ele só serve para uma coisa, ser esquecido. Entende? Ser esquecido. Lógico que ser esquecido no sentido de ele não estar latente o tempo todo na sua mente, porque o passado ele abarca lições importantes para a nossa vida, né? Ele traz lições importantes para a nossa vida, mas ele não pode estar presente lá o tempo inteiro, porque se ele estiver presente lá o tempo inteiro, ele vai desfuncionalizar. Ele vai desfuncionalizar o nosso presente. Entende? Porque a mente cheia do passado no momento presente não permite com que nós nos oriente na realidade, no momento presente, da melhor forma possível. Entende? Então é preciso, de uma certa forma, deixar o passado de lado, recorrer a alguma lição do passado quando necessitar, mas o presente é o tudo que a gente tem. O que eu quero fazer? Comece agora. O que eu preciso pensar? Como eu quero ser no futuro? Comece agora a trabalhar nisso. Tem que fazer planos? Não é errado. O problema é viver no plano. Entendeu? Fazer planos não é errado. O problema é viver no plano. É quando a gente basicamente está vivendo apenas no plano. E está desprezando este momento, que é o agora. Não, mas no futuro eu vou ter muito dinheiro. Mas no agora
Eu tô de festa em festa, de bar em bar, bebendo todas, gastando dinheiro com besteira. Não, mas no futuro eu vou ser rico. Mas quando olha para as ações do presente, vê que ele está sendo completamente desprezado. Mas que futuro de riqueza é este? É óbvio que isso não vai acontecer. Isso é um auto-engano dos maiores e um auto-engano dos melhores. Entende? Então, o presente é o momento que a gente tem que fazer por hoje. Eu, por exemplo, tenho planos para o meu futuro. O meu intuito é ser uma referência em filosofia e psicologia. Mas eu estou trabalhando para isso no agora. Então, esse é o nosso trabalho. Usamos o agora para que a gente possa construir esse futuro que a gente almeja. E estar no agora é concentrar-se naquilo que é nosso, naquilo que de fato nós temos, que é este tempo. E não ficar vivendo no plano. Deixa o plano apenas para inspirar, mas o agora é para fazer. E o segundo aspecto, né, que a gente precisa entender é que as coisas, elas influenciam os nossos estados emocionais, o nosso estado de espírito, segundo aquilo que nós percebemos das coisas. Entende? Então, aquilo que nós percebemos das coisas é exatamente aquilo que influencia o nosso estado de espírito. Não são as coisas em si. Às vezes a gente pensa, mas o fulaninho me ofendeu. E eu fiquei muito triste com isso. Mas olha só, será que foi o fulaninho que ofendeu você ou você que aceitou a ofensa? Você vê que entre o fulano ofender e você aceitar, existe aí uma diferenciação, né? A ação do fulano foi realizada. Mas a ação do fulano, ela poderia ser aceita ou rejeitada por você. Entende? Ou, logicamente, a ação do fulano, ela poderia ser percebida diferentemente por você. Essa ofensa não faz sentido. Pronto, a ação do fulano foi inválida. Ela não penetrou. Agora, essa ofensa faz sentido. A ação do fulano entrou e penetrou. A percepção da ação foi o que permitiu o poder da ação, a influência da ação sobre você. Percebe que a forma como nós percebemos as coisas é o que determina o poder delas? Se eu percebo algo como aceitável, eu irei aceitar. Se eu percebo algo como rejeitável, eu irei rejeitar. Então, as coisas em si, aí é daí que vai vir a questão do indiferente. As coisas em si, elas não são boas nem más. Elas são indiferentes. E tratar as coisas como indiferentes é interessante para a sua saúde mental. Por quê? Primeiro, te força a exercer uma consciência em prol da análise do acontecimento. Quando eu taxo um acontecimento como mal, puramente e simplesmente, ele tende a influenciar negativamente o meu estado emocional. Mas quando eu lido com o acontecimento como indiferente, eu tendo a racionalizar sobre ele. Então, eu começo a pensar, qual é
o intuito deste acontecimento? Como ele pode cooperar para o meu crescimento? Será que ele é tão ruim assim? Será que é uma catástrofe ou eu estou catastrofizando? Entende? Se é uma catástrofe, não é uma coisa natural que estava fora do meu controle? Se é uma coisa que estava fora do meu controle, tudo que me resta é aceitar. Não me resta muito o que fazer. Eu não vou poder mudar um fenômeno natural. Um relâmpago que caiu, caiu. Eu não posso fazer com que o tempo volte e com que eu impeça o relâmpago de cair. Por quê? Porque são fenômenos que estão fora do meu controle. Estão dentro do controle do Criador, mas estão dentro do controle de Deus, mas estão fora do meu. Eu não posso impedir o relâmpago de cair. Da mesma forma que eu não posso impedir uma outra pessoa, muitas vezes, de me ofender. Eu não posso impedir uma ação alheia. Entende? Lógico, em alguns casos, obviamente, você pode, trazendo isso mais para a realidade, como, por exemplo, gerar uma coerção muito grande. Se você fizer isso, você vai ser preso. Você impede, mas você não impede a ação de todos os indivíduos, apenas de alguns, né? E isso mostra que verdadeiramente o indivíduo humano ele é condenado a ser livre, né? Porque exatamente ele é condenado a agir, né? Ele é um ser que ele não pode ser controlado. Entende? Isso é interessante sobre os seres humanos. Embora alguns possam ser controlados pelo medo, outros não podem, né? É por isso que todas as tentativas de controle social, elas tendem a falhar, né? Embora elas controlem uma parte da sociedade, vai ter sempre aquela parte que a sociedade ela jamais vai conseguir controlar. Mas, de qualquer modo, o indivíduo humano, ele nunca pode ser controlado. Então, focar nesse controle é insanidade, e controlar aquilo que é controle, aquilo que pode ser controlado por você, é sempre a melhor alternativa. E como os seus pensamentos eles podem ser controlados por você, então é importante que você controle as percepções das coisas. E isso é a chave para o controle emocional. Eu vejo as pessoas, né, muitas vezes quererem saber muito sobre inteligência emocional. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não precisa, tá? Você não precisa. Quando você olha para os grandes pensadores, você vê uma preocupação deles gigantesca pelos fundamentos. O que é fundamental aqui? E quando eu entendi isso, eu comecei a me perguntar, o que é fundamental aqui? E quando você pega a inteligência emocional, você vê que isto é fundamental ali. Isto é fundamental. Essas duas coisinhas básicas são fundamentais. Eu estou te dando a cereja do bolo, você está entendendo? Lógico que eu poderia passar aqui 1 hora falando sobre vários aspectos, ou 2, falando sobre vários aspectos, a história, como começou, né, como se desenvolveu, como terminou, enfim, isso tudo podia ser trabalhado aqui. Só que, entenda uma coisa, o fundamento, aquilo que vai impactar verdadeiramente a sua vida e vai fazer com que você se oriente melhor na realidade, são essas duas coisas. Atentar-se para o que você pode ou não controlar e mudar a percepção das coisas para influenciar a forma como você se posiciona, se sente acerca delas. É só isso. Isso vai orientar você de uma forma muito melhor na realidade. E isso a gente faz numa luta constante dentro da estrutura da realidade. Isso a gente faz com bastante conversa interna, entende? Eu posso. Não, eu vou conseguir. Por quê? Por que eu estou pensando dessa forma? Por que eu não conseguiria?
Entende? O que me torna incapaz, seja lá o que for, se existe algo verdadeiro que me torna incapaz, por que não buscar desenvolver essa capacidade? A gente busca desenvolver essa capacidade. O que é preciso fazer? Vamos fazer. Vamos fazer. Ah, tá difícil? Reduz o nível, reduz a quantidade. Mas pelo menos faz, nem que seja um pouco, e vai evoluindo ao longo do tempo. No que a gente pode começar evoluindo ao longo do tempo? Isso é interessante. Ah, vamos pegar uma coisa aqui, vamos começar a fazer, vamos evoluindo desta forma, vamos ler um livro mais complexo hoje para trabalhar a nossa mente, vamos começar a pegar um livro ali, uma introdução sobre Aristóteles para começar já a dominar alguns conceitos de filosóficos interessantes e basais. Não é? Eu mesmo tinha muito medo de estudar Aristóteles, porque uma vez eu inventei de ler um livro de Aristóteles, eu não entendi porra nenhuma daquilo, então acabei abandonando, entende? Só que depois de um tempo eu voltei e comecei a trabalhar mais os conceitos e para mim fez bastante sentido, foi muito bom. Então as pessoas, mas lógico, isso foi depois de um tempo onde eu já tinha evoluído um pouco mais o meu intelecto, a minha capacidade de entender, o meu entendimento. E isso foi permitido por causa deste esforço primeiro que eu realizei, né? De buscar algumas coisas mais complexas para ali e começar a entender essas coisas mais complexas para depois entender coisas ainda mais complexas. E por aí vai. A mente, ela vai expandindo, né? A mente, ela vai expandindo. E a vida é isso. Entende? Então eu começo a ir trabalhando todos esses conceitos, eu começo a ir trabalhando toda a minha vida nessa conversa. Entende? E eu vou conversando comigo mesmo, eu vou ajustando a minha mente para que ela possa se orientar na realidade. Até porque pensamentos, eles são diversos na nossa estrutura mental. Muitas vezes a gente pensa coisas que são controversas, ou seja, a gente quer ir para um sentido, mas essa coisa nos joga para o outro, e para o outro, e a gente precisa estar corrigindo o tempo todo a rota. Porque a nossa mente, ela tem essa complexidade, são muitas coisas sendo faladas, são muitas opiniões para serem digeridas, e muitas vezes a gente não consegue digerir essa coisa toda. E logicamente isso gera uma confusão muito grande, uma mente abarrotada de conceitos, de opiniões, de ideias. Entende? E isso nos move em direções muitas vezes contrárias às quais a gente quer seguir. E muitas vezes a gente também nem sabe para onde a gente quer seguir, porque está tão confuso que não tem uma orientação e simplesmente está caminhando a esmo. É por isso que a reflexão, ela é extremamente necessária. Decidir aquilo que se quer e aquilo que se vai se buscar. Decidir aquilo que é importante e aquilo que não é. O que eu posso controlar e o que eu não posso. A percepção mais positiva e a percepção mais negativa. Discernir entre as duas e ficar com a mais positiva. Mas também definir aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. Entender que a verdade, ela é sempre mais importante porque a verdade é a realidade. A verdade, ela me orienta melhor na realidade do que a mentira. A mentira me faz crer no que não existe. A mentira me faz crer naquilo que é falso. A verdade me faz crer no verdadeiro. A verdade me faz ver o que existe. Então a minha orientação na realidade, ela começa a se aperfeiçoar. E eu começo a entender as coisas não mais como elas deveriam ser ou como eu queria que elas fossem, mas como elas verdadeiramente são. E aí eu estou me orientando de uma forma muito melhor, interagindo com as coisas de uma forma mais clara, mais coesa e cada vez menos confusa. E eu vou me ajustando. Eu vou me ajustando. Até que a minha ação, ela se mantenha clara e coesa, segundo os meus valores,
até que eu consiga também formar valores, porque esse padrão de confusão torna muitas vezes a gente muito confuso a ponto de não saber, muitas vezes, a ponto de ficar em dúvida entre o que é certo e o que é errado. Ter um padrão ético para que a gente possa nos orientar na realidade, ele é completamente fundamental. É por isso que é importante você ler Ética Nicômaco, de Aristóteles. É por isso que é importante você ler a questão das virtudes nos estoicos. Quando Aristóteles, inclusive também é importante você saber as opiniões de Aristóteles sobre isso, né? Aristóteles mesmo dizia que tanto a virtude como a busca pelo conhecimento são as formas pelas quais o ser humano pode se aproximar do divino. Olha o peso que isso tem. A busca pelo conhecimento e a busca pelo desenvolvimento das virtudes é o caminho para que o indivíduo humano possa se aproximar do divino, ou seja, estar cada vez mais próximo daquilo que é divino. Entende? A busca pelo conhecimento. Por quê? Porque quando nós olhamos para Deus, que Aristóteles, no caso, vai definir como primeiro motor, né? Conhecido também como Deus aristotélico, primeiro motor imóvel, Aristóteles ele vai definir que esse primeiro motor ele é eterno, ele é imóvel e ele move tudo. Ele é a causa final de todo o movimento na estrutura da realidade, né? E esse primeiro motor ele é ato puro e além de ato puro ele é onisciente e onipresente. Ele é inteligência por excelência. Primeiro porque ele tem conhecimento de tudo. Ele conhece tudo, inclusive a si mesmo. Ele é consciente das coisas e é consciente de si. Ele é puro conhecimento. Ele não está em processo de evolução. Ele já é conhecimento puro. Ele não descobre alguma coisa. Tudo ele conhece. Ele já está completo. E, além disso, ele é extremamente pleno. Então, Aristóteles vai definir que a busca pelo conhecimento, já que Deus ele é conhecimento e ele é pleno por ser conhecimento, a busca pelo conhecimento é uma forma de um indivíduo humano alcançar essa plenitude também. Porque se Deus é pleno e ele é conhecimento, então isso quer dizer que o indivíduo imitar a Deus para o indivíduo seria a melhor coisa que ele podia fazer. E como nós imitamos a Deus? Buscando cada vez mais se aproximar da condição dele, ser pleno e puro conhecimento. Lógico que nunca vamos chegar a essa condição porque para nós é impossível, mas podemos nos aproximar dessa condição à medida que nosso conhecimento eleva-se. Entende? Então, essa lógica de Aristóteles, ela é extremamente importante para a vida, né? E Deus, além de puro conhecimento, ele também é pura virtude, né? É por isso que Aristóteles vai dizer que a busca pelo conhecimento e a busca pelo desenvolvimento das virtudes é uma forma do homem se aproximar à divindade, né? E isso, se você for ver, é uma regra para a vida fundamental que você pode adotar. A busca pelo conhecimento e a busca pelo desenvolvimento das virtudes. Entende? Então, ao viver nesse sentido, né, a gente, de uma certa forma, começa a tornar clara a realidade para a gente melhora a nossa orientação na realidade, a gente pode contribuir para a orientação do próximo, na realidade exercendo uma liderança, e a gente pode mudar efetivamente as coisas ao nosso redor. Entende? Então, executando esses dois conceitos que eu acabei de compartilhar com você, acredite, você vai alcançar uma vida muito melhor e plena. Cara, não tem erro. Não tem erro. Eu acho que esses dois conceitos eles são fundamentais
para qualquer indivíduo humano, para que ele possa se orientar da melhor forma na estrutura do real.